leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um episódio de Poesia Ansiosa e o último episódio da primeira temporada. Eu tô um pouco emotiva vindo aqui, então talvez esse seja um episódio que realmente seja uma coisa um pouco mais crua, assim, pra vocês e um pouco mais simples. Mas é porque ele é um episódio de obrigado e um episódio pra te incentivar a se dar uma voz, porque eu quero contar sobre como que eu decidi me dar uma voz. Então esse aqui é o meu episódio de tchau pra vocês. Tchau pelo menos por um tempo, ou pelo menos por algum formato, ou pelo menos por um determinado período de tempo, não sei ainda. Mas é um tchau temporário. O primeiro aviso importante desse episódio do podcast é que, infelizmente, no dia que eu decidi gravar isso, eu estou com soluço. Então, se por algum acaso deu uma soluçada, entendam que era o último dia de gravação, eu cheguei aqui e me deu soluço. Então, é meio imprevisível, mas eu vou tentar meu melhor pra não soluçar. Eu tenho certeza que o Gui, meu editor, deve ter colocado no início desse episódio os meus barulhos soluçando. Ou ele pode anexar agora pra ficar um pouco mais formal, assim, já que é o último episódio. Porque eu não vou conseguir parar ele de não anexar. Isso não é uma opção entre as opções dadas, entendeu? Por que parece que eu tô arrotando interno? Tentando, sabe quando você engole pela conta? Respira, caralho, respira. Vai pro Spotify, não, hein? Ou eu querendo fazer um finale bonito. Não, ela sabe o que eu tô fazendo. Eu tô engolindo pela parte de... Eu tinha que deixar isso acontecer, porque senão ia acontecer no começo do vídeo. E eu queria começar o vídeo certo. Então hoje a gente vai falar sobre se dar uma voz e sobre colocar em palavras coisas que você sente. Porque eu acho que o meu mantra pra esse podcast virou o colocando em palavras coisas que eu não sabia que eu sentia pra que você não tenha que fazer isso. E eu acho que essa seria uma abertura maravilhosa pra uma possível segunda temporada, porque foi o que eu mais me descobri fazendo, que é eu gosto de pensar sobre os meus sentimentos e de achar palavras que meio que definam meus sentimentos mesmo, pra que talvez você que não tenha achado ainda as palavras perfeitas pra colocarem numa frase tudo que você sente e te agonia de dentro pra fora, talvez elas fazerem um pouco mais de sentido através das minhas. O Poesia Ansiosa não era nunca e nunca foi pra ser, né, no caso, não é ainda, mas nunca foi pra ser essa coisa de coach, assim. Sempre foi pra ser um espaço muito seguro, onde eu pegava pessoas na mão, quase que literalmente, e falava: você se parece comigo e eu quero te contar o que eu sinto, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Então esse aqui é o espaço do Poesia Ansiosa, sempre foi, sempre será. Todos os episódios sempre estarão por aqui. E eu espero que vocês gostem desse último episódio, que vocês compartilhem nas redes sociais, vocês podem usar a hashtag Poesia Ansiosa no Twitter ou no Instagram, me marca se estiver vendo lá nos stories, etc. Vou ficar muito feliz de saber que você tá ouvindo esse último episódio, porque ele é muito especial pra mim. E hoje eu vim falar sobre usar sua voz. Porque se com 17 anos você tivesse me dito que eu teria uma voz pra alguma coisa, eu não acreditaria. Eu ia falar pra você que eu era uma jovem muito tímida ou pouco comunicativa, ou até se você assistir vídeos muito antigos meus, você percebe que o meu tom de voz é diferente. Isso não é porque eu fiz uma técnica vocal ou porque eu mudei completamente a pessoa que eu sou. A única diferença é que eu me tornei um pouco mais confiante e aprendi a ouvir a minha própria voz. E esse é um processo muito doloroso e muito lento, mas às vezes ouvir sua própria voz é sobre entender quem você realmente é, e acho que em partes o Poesia Ansiosa foi sobre isso. Eu percebi que eu era um ser muito poético e que eu merecia ser esse ser muito poético, que fazia sentido eu ser esse ser e que eu queria ser essa pessoa e que eu queria colocar no mundo todas essas palavras assim, por mais que eu achasse que minhas palavras fossem imperfeitas. E eu sou uma pessoa muito imperfeita, assim, na verdade. Eu tenho dificuldade pra falar, muitas vezes eu gaguejo na hora de falar. Eu não tenho a melhor dicção do mundo, por mais que pareça. Mas em algum momento eu tive um segundo de coragem e eu decidi fazer um podcast e eu decidi colocar todas essas palavras aí. E agora eu tô aqui e você tá aqui e eu vim te agradecer por estar aqui. Mas acima de tudo, te agradecer por só ter me dado uma chance de ter uma voz, porque a menina que eu era quando eu comecei a falar de livros na internet nunca acreditaria que a voz dela seria tão ouvida por tantas pessoas. Eu acho que se eu somar todos os episódios, é quase 500.000 de visualizações do meu podcast, assim mesmo, o que é loucura, completamente loucura, e eu tenho muito, muito orgulho disso, de saber que minha voz chegou em tantas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu, com ansiedade social, e que fique bem claro que a minha ansiedade social teve altos e baixos ao longo de todo esse processo com o podcast, ao longo de todos esses dias. Tinham muitos dias onde eu tava falando pra vocês sobre como que eu consegui criar essa boa relação com sair com os meus amigos na faculdade, por exemplo, mas aí era um final de semana
E aí eu estava completamente nervosa só de estar num ambiente com pessoas, me sentindo completamente sozinha. E aí eu sentia que qualquer coisa que eu falasse não batia. E aí parece que às vezes eu sinto que tem dias que minha essência tá muito mais brilhante ou não. E quando você trabalha com alguma coisa que envolve sua comunicação, na vida mesmo, né? Porque a gente tá se comunicando todos os dias. É maluquice porque tem dia que eu sinto que a minha essência é muito mais brilhante do que em outros. E eu sou a mesma pessoa. A gente tem dias e dias, óbvio, mas acho que a gente fica. Eu vou até repetir, tá? Porque minha dicção foi com Deus, que eu tô realmente falando do coração aqui. Não tem nenhum planejamento esse episódio, é só sobre encontrar sua voz e colocar sua voz no mundo. Mas eu realmente sentia que a minha essência era mais brilhante dia sim e dia não, e não é assim que funciona. A gente é feito de várias essências e a gente é feito de vários momentos, mas a gente é a gente. E conforme a gente vai aprendendo a colocar a nossa voz no mundo, a gente vai descobrindo coisas sobre nós mesmos e sobre a nossa própria voz. E eu não acreditaria que se eu fosse falar sobre como que a minha ansiedade me persegue, me perseguiu, ou sobre como que eu sou essa minha própria forma de poesia e você é a sua própria forma de poesia em todas as suas imperfeições, teriam pessoas que gostariam de ouvir isso. Muito menos quando eu quero trazer isso através de livros e histórias e copos d'água. Eu não ia acreditar se você me dissesse que as pessoas estariam aqui para ouvir isso quase que toda sexta-feira. Não toda sexta-feira, mas várias sexta-feiras por mês. E as pessoas pararam e ouviram, e me inspirou a colocar tantas coisas bonitas no papel, de certa maneira, tantos sonhos em papel, que esse é um episódio apenas para te incentivar a achar a sua voz. A sua voz não precisa ser sobre falar. Pode ser através de um esporte que você gosta de fazer, ou um grupo de amigos que você gosta muito de conversar, ou uma paixão muito forte que você tenha. Eu estava lendo um livro que chama Cultish, eu estudo comunicação, que fala muito sobre a linguagem do fanatismo. Mas a gente atrela isso a uma coisa muito negativa, mas não tem nada a ver com isso, porque o ser humano, obviamente, culto é uma coisa negativa, mas ela estava falando sobre comunicação social, né? Essa pessoa maravilhosa, que é a Amanda Montel, ela escreve sobre sociocomunicação, sociolinguística, no caso. E ela estava falando sobre a linguagem do fanatismo em um tom de que os seres humanos precisam de comunidade. Eles precisam desse senso de pertencimento, até por uma questão de sobrevivência que nós, como seres humanos, temos. E nesse meio, a gente encontra nossas tribos, nossos grupos, nossos cultos pessoais. Ela compara um culto que era realmente um culto, assim, no sentido mais true crime da palavra, a, por exemplo, uma mulher que fazia crossfit ou uma pessoa que consumia certo tipo de roupa, e ela consegue fazer todos esses linkings. E eu tô falando tudo isso porque nós, seres humanos, precisamos de comunidade. E eu nunca tive muitos vícios na vida, sabe? Mas tem um capítulo, por exemplo, de um livro do John Green que chama Antropoceno, que ele fala sobre a importância dos seres humanos terem vícios. Não vícios não saudáveis, mas sobre como que a gente precisa de algo que nos vicie. E obviamente isso é tóxico em diversos aspectos, mas eu nunca tive muitas paixões na vida. E eu acho que se eu fosse adolescente de novo, voltasse no tempo e eu tivesse acesso à comunidade que hoje a gente tem através do TikTok falando de livros, e olha que eu nem sou tão boa no TikTok assim, pra ser sincera, mas através da Twitch fazendo live de leitura ou todos esses exemplos, eu tivesse isso, eu teria me salvado de tanta furada comigo mesma, furadas que eu mesma me coloquei num sentido emocional por só me sentir sozinha e só precisar ser entendida e só precisar entender que eu fazia parte de algo porque eu estava nessa constante insuficiência, sentindo que eu não fazia parte de algo que eu amava. E eu não fazia parte, parecia que eu não amava o suficiente as coisas pra fazer parte delas, eu não era tão fã ou tão parte de qualquer coisa. Eu escrevo, né, e eu tenho um conto muito legal que eu escrevi sobre isso, que é sobre uma jovem. As coisas que eu escrevo nunca são sobre mim, sabe, mas eu busco colocar em palavras vivências de amigos meus, vivências minhas, coisas que eu ouvi, frases bonitas que eu ouvi e transformar todas elas em uma história, porque a coisa que eu mais adoro é ver algo no mundo e transformar numa história, com palavras bonitas e de um jeito que ela possa ser curta e breve, mas passar uma mensagem com belas palavras que te impacte por um longo tempo, é isso que eu gosto de escrever. Eu não tenho nada publicado, por sinal, tá, eu só gosto de escrever. E eu tenho um conto sobre isso, que é sobre uma jovem que ela tem 2 mães, no caso ela tem mães lésbicas, e ela decide ir à igreja, porque ela queria só ter o senso de pertencimento, de fazer parte de algo, de fazer parte daquela cultura que os amigos dela tinham na segunda-feira, de reclamar da missa que todos eles foram no domingo ou qualquer coisa, ela só queria se fazer parte daquilo, ela só queria se sentir mais adolescente, mais jovem. Isso foi muito inspirado num sentimento meu de constante insuficiência de me fazer parte de qualquer grupo, ou qualquer pessoa, ou qualquer questão. Eu acho que eu nunca achei uma caixa
que eu achasse que eu coubesse 100%. Eu continuo achando que não existe uma caixa que cabe todo o meu tamanho, mas eu acho que hoje em dia, aos poucos, eu estou aprendendo a entender que eu sou grande demais para caber em uma caixa, e a melhor coisa que eu posso fazer é construir diversas caixinhas para separar pedaços da minha essência nelas. E eu acho que esse é o ponto do podcast, que eu acho que eu aprendi com Poesia Ansiosa que eu tinha uma possibilidade muito grande de pegar essas pequenas caixinhas minhas e levar elas para o mundo. E aprender cada vez mais a dividir minha essência por aí, porque a gente é grande demais, e isso vale pra você também, pra caber em só uma caixa que se enquadra dentro de algo. O ser humano é muito fluido, muito complexo e muito grande pra caber numa caixinha. Então é por isso que eu tô aqui pra te incentivar a achar a sua voz. E achar a sua voz é sobre você descobrir o que você gosta, quem você é, o que te faz bem, o que te faz mal, o que você não gosta, o que te traz uma pequena alegria no dia a dia. É tomar um café gostoso às 5 horas da tarde? Ache esse momento. Eu acho que o Poesia Ansiosa é sobre achar sua voz consigo mesma, pra você conseguir se comunicar com o que tem dentro de você e se achar. Esse era o meu maior objetivo com esse podcast e eu sinto que eu consegui. Eu lembro muito que a gente estava no modo estreia no primeiro episódio do podcast, eu acho que esse aqui também vai ser feito no modo estreia, na realidade. E eu vi tantas pessoas no chat falando sobre como que aquele episódio tinha sido algo pra elas, e eu percebi que eu fui algo. Eu acho que a coisa que mais me impacta em Ed La Rue, por exemplo, que é um livro, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas eu acho que a coisa que mais me impacta é essa vontade da Ed de deixar uma marca no mundo, por mais que seja uma vontade por muitos anos incompreendida dela. E eu acho que eu também queria ter uma marca. Eu também queria ter uma marca no sentido de que eu queria algo da minha essência tocando a vida de alguém. Eu sou muito low profile, pra quem não sabe, por mais que não pareça, porque eu tô na internet e tudo mais. Antes disso, eu sempre fui. Eu acho que parte de mim ainda é muito. Se você comparar, por exemplo, meu Instagram pessoal, essa é a pessoa que eu realmente sou, assim, sabe? E eu acho que eu meio que me encontrei no ponto de que, independentemente disso, eu queria deixar vínculos. Eu peço desculpa pela minha dicção hoje, que realmente não tem nada planejado. Eu tô segurando o soluço a cada frase que eu falo. E eu tô tentando muito me comunicar do meu coração de dentro pra fora. Mas uma coisa que eu senti muito é que realmente, assim, eu fui me encontrando. E eu acho que o que eu mais paro pra pensar é que por mais que eu seja essa pessoa mais fechada e tudo mais, eu queria minha marca no mundo. Seja através das pessoas à minha volta, ou os meus amigos me apreciarem, ou pessoas encontrarem em mim um ponto de entendimento. Eu queria muito poder sentir que eu dei a alguém algo que eu não pude ter. E isso não tem nada a ver com dinheiro ou experiência, e tem 100% a ver com um entendimento pessoal e com um sentimento de se achar poesia. Porque eu genuinamente te aprecio muito se você tá assistindo esse episódio, porque isso já faz de você uma pessoa sensacional. Porque quem para numa sexta-feira pra assistir um podcast? Ninguém para numa sexta-feira pra assistir um podcast de uma menina que é extremamente insegura, tá? Eu sou extremamente insegura. Eu sou extremamente decidida e ao mesmo tempo extremamente indecisa. Eu tenho uma ansiedade que não me permite fazer nada às vezes, porque eu fico pensando em tanta coisa que a minha cabeça se torna tipo, sobrecarregada por todas essas coisas que eu tento, eu quero fazer, e aí na hora de fazer eu não faço. E eu acho que eu crio esse sentimento de ansiedade constante em torno de coisas que eu quero fazer, de sobrecomplicar quase coisas muito simples que eu quero fazer só por um medo de dar errado ou por um medo das circunstâncias não serem perfeitas. E ainda assim eu começo a ser completamente imperfeito e falho pra caramba e inseguro e quebrado em diversos aspectos. Eu ainda assim consegui avançar tanto como ser humano, como pessoa, em tudo que eu sinto todos os dias, na pessoa que eu sou todos os dias, na maneira como eu trato todo mundo à minha volta. Eu tenho muito orgulho da minha gentileza. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, do que eu consegui colocar. E eu quero que todo mundo que tá assistindo esse podcast, por mais que eu tenha aqui por uma temporada, né, eu coloquei vários episódios pra vocês, colocado minha alma, meu sangue, a parte mais crua de tudo que eu sinto pra vocês, eu espero que você tenha se sentido um pouco mais normal. Porque é 100% normal todos os sentimentos que fazem a gente se sentir anormal. Tudo que faz a gente se sentir anormal é a coisa mais humana do mundo. Então eu espero que esse podcast, por uma temporada, tenha sido um local onde algo fez sentido pra você. E se por um minuto você viu alguma coisa que eu falei aqui, seja no Spotify ou seja por aqui, bom, talvez você esteja ouvindo isso no Spotify, não sei. Mas onde quer que você esteja ouvindo isso, se por algum momento algo fez sentido,
Eu fiz a minha parte e eu fico muito orgulhosa de saber que eu estou fazendo minha parte todos os dias, de simplesmente ter me deixado deixar uma marca, ter me dado a oportunidade de ser mais do que um borrão que não tinha sentido pra ela mesma. Eu achei um sentido pra mim mesma. E essa é a coisa mais bonita do mundo, porque se eu não achava sentido em mim mesma, como que eu ia sentir algo bom todos os dias? Eu não via um sentido em mim, em tudo que eu fazia, em quem eu era, em nada. Então, o Poesia Ansiosa, por mais que ele seja muito raso dentro de todo o processo que eu tive de autodescobrimento, ele é a personificação de tudo que eu já senti da melhor maneira possível e de querer colocar pra vocês quem eu sou, assim, e o que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Então, esse é um episódio sobre achar a sua voz. Eu sei que eu já repeti isso muitas vezes, mas voz não é só a voz que a gente fala. A nossa voz é uma coisa que vem de dentro pra fora e nos conecta com a gente mesmo. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. O ser humano é egoísta e o ser humano também é surdo às vezes consigo mesmo de tentar ouvir o que tá dentro dele. E eu acho que todo ponto de poesia e ansiedade que eu coloco em cada episódio é fazer com que algo faça sentido, mas também dizer algo pra uma pessoa que tá do outro lado da tela que eu não estou vendo, algo que eu gostaria de estar dizendo pra Lívia mais nova. Então, eu corte devido ao fato de que eu dei uma leve babada por um segundo, me desculpa, é que eu tô tentando muito não soluçar, e aí nesse meio eu babei. Mas retomando, tá? Depois desse pequeno momento, desculpa. Eu sei que não parece, mas a cada segundo eu tô colocando a minha alma pra não soluçar. Tipo, a cada segundo, vocês não estão entendendo. Eu tô dando meu tudo aqui, tá? Nesse episódio, a cada minuto, tá bom? Então eu só quero finalizar com o último ponto sobre aquele conceito de pertencimento que eu falei e a nossa cultura de querer pertencer, de achar algo que nos coloque em uma caixa, que tudo isso é importante e é bom, mas eu vou dar um exemplo pessoal meu. No começo do Livro e Resenhas, ter uma conta de livros na internet foi muito importante pra mim, porque eu achei pessoas que eram exatamente como eu. E eu percebi que eu não era uma pessoa exclusivamente estranha ou errada, eu era só parte de um nicho, entre aspas, de pessoa que eu não sabia que existiam. Eu me sentia entendida por pessoas que eu nem sabia que existiam, por pessoas que não sabiam que eu existia, por pessoas que estavam do outro lado de uma tela, em outro local do mundo. Mas, depois de um tempo, depois desse sentimento muito importante que eu precisava ter de pertencimento, eu entendi que o pertencimento não vale nada. E que o pertencimento não vale nada sem a autenticidade de achar a nossa voz. A gente sentir que a gente pertence a uma caixa que é muito menor que a gente, não vale nada no grande plano que é a gente achar quem a gente realmente é. Então, assim, no meu dia a dia, eu não sinto todos os dias que eu tenho um grupo de pessoas. Que eu tenho uma rede de suporte, por mais que eu tenha, tá bom? Mas por mais que eu tenha, eu não sinto que eu faço parte de um grupo específico, que eu tenho pessoas ao meu lado que estão sempre ali, eu pertenço a isso e essa é quem eu sou. Você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que todas essas coisas e todas essas caixas. E eu quero que você ache uma voz muito bonita dentro de você e que eu tenha ajudado de alguma maneira. A minha mensagem pra Lívia mais nova é que você não precisa caber dentro de uma caixa. Você não precisa se diminuir pra caber dentro de uma caixa que parece que faz mais sentido do que a pessoa que você é. Você é muito complexa pra caber em uma só caixa. E não se desespere achando que você não pertence a todos à sua volta. Você pertence. Você só não achou o seu local ainda. Você só não descobriu que você é melhor do que isso. Você só não descobriu que você merece ser amada e entendida e compreendida. E a sua voz tem valor. E você é tão mais apaixonante do que você imagina, tão mais, que você se diminui achando que você é esse ser humano que não merece amor, que não é apaixonável em qualquer sentido da palavra, interprete como quiser. Mas eu espero que você saiba que você é apaixonante e você precisa se deixar apaixonar por si mesma antes que qualquer pessoa possa ver todo o brilho que tá guardado dentro de você. Porque a gente aprende a ofuscar nosso brilho só pra caber dentro da vida tão escura do dia a dia. E eu espero muito que cada um de vocês encontre um pedaço do seu brilho aos poucos, com a vida e com cada coisa que você faz, mas acima de tudo eu quero que vocês entendam que Poesia Ansiosa é só o começo de algo muito maior e ele é só uma ferramenta. Ele é só um local onde eu encontrei pra ser eu mesma e que eu tenho muita, muita honra de dizer que eu posso colocar a parte mais crua do meu ser e tá colocando aqui em palavras tudo que eu sinto. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho um orgulho gigantesco desse podcast, de tudo que eu criei com esse podcast, dessa primeira temporada, de todos os convidados incríveis, de eu ter melhorado mesmo, porque no começo eu nem sabia fazer podcast, de eu ter aprendido a ouvir muito mais também, porque eu tô sempre em processo de aprendizado também. Ninguém é perfeito.
Mas acho que eu também dei muito valor à minha voz, graças a esse podcast eu dei valor à minha voz. Eu aprendi a dar valor a mim mesma, e isso é muito, muito, muito lindo e muito maravilhoso. E eu espero que vocês entendam que isso aqui é só uma ferramenta. Isso aqui é só o meu espaço, esse aqui é só a minha coisa que eu quis compartilhar pra vocês, comigo mesma, com a mini eu. Mas é só uma ferramenta, porque você é muito maior do que isso também, e eu acredito em toda a sua luz e todas as suas caixinhas que vão brilhar por vários locais. E eu espero que eu tenha te dado força pra achar uma voz, porque o Poesia Ansiosa foi só o começo de muito mais coisas. Eu sempre disse que o Poesia Ansiosa não era um projeto eterno. Não tô dizendo que é o fim dele, mas eu sempre disse que ele não foi um projeto eterno. Mas eu quero que eu esteja constantemente com projetos que te tragam coisas eternas, que tragam pra vocês algo que eu precisava, algo que eu gostaria de ter pra mim mesma há anos atrás. E esse é meu maior objetivo. Tudo que eu falei no Poesia Ansiosa nunca veio de nenhum local além do meu coração, de uma parte muito verdadeira sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado desses episódios. Eu espero que vocês saibam que eu estarei colocando minhas palavras no mundo de outras maneiras, constantemente. E logo de outras maneiras, mas deixando minha marca. Eu não esqueci das eco bags especiais do Poesia Ansiosa. Elas vêm no segundo semestre de uma maneira bem inusitada. Eu não esqueci de fazer evento pra vocês. Eu já tenho um evento planejado pro segundo semestre. Eu planejei muita coisa e esse não é o fim do Poesia Ansiosa, mas ele nunca foi pra ser um projeto eterno também. Então saiba que ele é só mais uma maneira de eu pegar na sua mão e eu quero poder pegar na sua mão de diversas maneiras. Obrigada, obrigada, obrigada por ouvir a minha voz. Vocês não têm noção do que significa ser ouvida pela primeira vez na vida. Quando você passou sua vida inteira achando que ninguém estava te ouvindo e ninguém te via como você realmente era. Então, muito, muito, muito obrigada por fazerem eu me sentir querida e amada. E, acima de tudo, me darem uma voz. E me ensinarem a recuperar a minha voz dentro de mim pra me entender. Graças a esse espaço, eu, comigo mesma, eu sozinha, não por causa de vocês, mas por causa desse espaço que eu construí com vocês e comigo mesma, eu achei coisas muito profundas dentro de mim que eu amo muito. E se você me dissesse anos atrás que eu ia achar algo dentro de mim que eu amasse, eu não ia acreditar em você. Então, muito obrigada por todo amor e suporte. Você pode sim apoiar o Catarse do podcast, porque ele foi um projeto independente, então foi feito de maneira independente. E é isso. Muito obrigada por todo amor e suporte. Temos vários episódios salvos aqui na playlist do Poesia Ansiosa, seja no YouTube ou seja no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo isso. Obrigada por ouvir a minha voz. Eu espero que eu tenha colocado em palavras tudo aquilo que você já sentiu. Beijos, leitores. Tchau.